Muito bem, gente. Agora, pessoal, nessa segunda parte aqui, né? Segunda aula aqui no caso, nós estamos aqui com a ligação, pessoal, de transistores PNP com NPN, né? No caso aqui, o transistor aqui da frente, o primeiro transistor, que esse pequeno aqui, ele é NPN, é um BC, entendeu? Um transistor BC. E ele está ligado com esse Darlington, que é o PNP, que no caso aqui o transistorzinho ele está comandando, ele está, ou seja, chaveando o transistor, o segundo transistor que está chaveando aqui a carga. Então vocês observam a seguinte situação agora, né? Ao contrário da ligação dos transistores PNP, como vocês viram no primeiro vídeo. Só um momento aqui, pessoal. Como eu falei, para acionar o transistor NPN, né? A base desse transistor, que é o segundo, é a segunda perna dele, é o segundo pino dele, vai na ligação do negativo da fonte. Entendeu? Aqui você tem o positivo e aqui o negativo. Da mesma maneira, pessoal, quando eu tiro a conexão aqui da base, deixa eu ligar aqui de novo, o circuito para de funcionar, né? Então não vai haver mais circulação de corrente para o transistor aqui NPN, então não vai haver circulação para as outras partes do circuito, né? Então, quando eu ligo de novo aqui a base, entendeu? É como se eu estivesse ligando uma chave, um interruptor, passa a circular corrente. Mas aí é que tá. Agora a corrente que circula aqui para a base para acionar esse transistor, no caso o NPN, não é positiva, pessoal, e sim é o terra da fonte. Ou seja, é dito também que, no caso, os transistores NPN, eles funcionam com nível baixo ou nível zero também, como é chamado, né? Ou o negativo, né? E se desligam ou não vão funcionar com nível alto ou positivo. Então, se eu tirar aqui a ligação aqui da base, pessoal, do negativo e ligar com positivo, não vai acontecer nada nesse transistor aqui, ó, porque ele não funciona em nível alto e sim em nível baixo ou tensão negativa, como vocês estão vendo aí, ó. E agora? E no caso aqui, pessoal, deixa eu só desligar aqui. Como é que é feita a ligação aqui, como vocês viram o exemplo da ligação dos transistores PNP, os transistores NPN e PNP vão ser ligados, entendeu? Da mesma maneira. Só que no esquema a gente já vê, no diagrama, né? A gente já vê uma diferença e que quem assim não entende de ler diagramas se confunde, né? Porque o que é que acontece? Aqui no caso, os pinos, a pinagem aqui nos transistores, entendeu? Elas têm nomes, só que a posição é a mesma. Como eu falei, né? Nos transistores PNP desse tipo aqui, o primeiro pino, né? O da direita, né? Aqui no caso,
primeiro pino da esquerda, nesse caso aqui, vai ser o emissor. O pino do centro, que é a base, é a base, né? A base é o gatilho desse transistor aqui, é a base, né? O pino que controla o dispositivo. E o terceiro pino, o pino no caso da direita, né? Para mim aqui é da direita, é o emissor, entendeu? Então, como esse pino aqui, o terceiro é o emissor, então ele vai estar jogando sinal aqui para a base desse transistor que é o primeiro pino, entendeu? Que é de sinal positivo. Então, como é que ele está pegando o sinal positivo aqui para ligar, né? Então, já que esse transistor aqui ele funciona com sinal negativo na base, quando ele recebe aqui o sinal negativo, passa a ter uma circulação de corrente, entendeu? Entre o o emissor e o coletor, pessoal, que no caso seria o coletor vai receber o sinal positivo, a tensão da fonte, né? O VCC, como vocês vão ver no esquema, vai haver a circulação de corrente que vai aumentar aqui devido à amplificação e vai acionar aqui o segundo transistor, que é o PNP, o Darlington, que a base é o primeiro pino, entendeu? Então aqui vai entrar o sinal positivo, vai causar a circulação, né? A gente pode dizer que isso também é uma diminuição grande de resistência que tem aqui para deixar passar corrente entre o coletor e o emissor. Aqui é o coletor desse transistor e cá é o emissor. O coletor, vocês vão ver que ele é ligado direto ao positivo da fonte, entendeu? É ligado direto ao positivo da fonte. Então vai haver a circulação aqui de corrente do coletor para o emissor e aí vai fechar o circuito. Vocês entenderam? Então aqui os transistores, na verdade, eles são chaves, entendeu? Porque dentro dele, quando ocorre o aumento de corrente, acontece também uma diminuição drástica aqui da resistência. E eles passam a ficar com quase zero aqui de resistência e deixam passar a corrente que é suficiente para acionar a carga que está ligado nele. Claro, isso vai depender de cálculos aqui que são feitos, porque a quantidade de corrente que vai circular aqui nesse transistor e que ele vai deixar circular no transistor seguinte também, que vai ser comandado por ele, vai depender desse resistor que fica aqui na base. Isso é tanto nos transistores PNP como também nos transistores NPN, pessoal. Então, essa é aí as ligações dos transistores entre transistores PNP e NPN que são encontrados nos diversos circuitos aí de eletrônica, entendeu? E você tem que aprender bem, entendeu? Colocar na mente porque isso confunde, até me confunde também, entendeu? Quando eu vou fazer as ligações aqui, né? Então vamos ver agora no esquema como fica essa ligação aqui de transistor PNP com NPN. Então muito bem, pessoal, olhando aqui para esse diagrama aqui de cima, né? Essa aqui, pessoal, é a ligação dos transistores NPN com PNP. No caso aqui é um transistor NPN chaveando, né? Um transistor PNP que estar servindo como o transistor que vai ligar a carga, entendeu? No caso aqui eu botei uma lâmpada, mas poderia ser um motor, poderia ser um relé, entendeu? Então aqui você vê pela simbologia aqui, ó, a basina aqui para o terra, pegar o sinal negativo, aqui o emissor, entendeu? Indo para o terra também,
Não, o coletor, pessoal, tá vendo que se confunde? O coletor indo para o terra e aqui o coletor, pessoal, acho que eu fiz uma confusão aqui também, pessoal. Não, pessoal, esse daqui é a ligação do transistor. O primeiro transistor aqui, pessoal, é PNP. Eu confundi aqui, não sei se está certo, se está errado aqui, não. Vou botar aqui, pessoal, emissor e coletor. Fui eu que errei aqui, pessoal. Então o coletor está indo aqui para o terra. Os transistores PNP, NPN, como você vê, pessoal, a seta é para dentro e os transistores PNP, a seta é para fora. Não importa aqui se a seta vai ficar em cima ou embaixo, entendeu? Vai ser sempre assim. Então aqui você vê o transistor NPN, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo e negativo, e aqui o PNP, positivo, negativo e negativo. Positivo, negativo e positivo. A base pegando ligada aqui no emissor do PNP, do NPN, como a gente viu aqui no circuito, entendeu? Aqui o terra no emissor, o coletor vindo para cá para carga, porque a energia, né, o VCC está circulando aqui pela carga e fechando o circuito. Aqui o diagrama aqui de um PNP, entendeu? Ligando agora o NPN, entendeu? Ligação está ao contrário desse aqui. Então aqui você vê a base indo para o VCC da fonte, né? Eu errei aqui de novo também, pessoal, só me desculpa aqui. Coloquei o coletor, então aqui é emissor, para não confundir. Aqui é emissor, tá vendo que se confunde demais, ó, e aqui é coletor. Coletor, pessoal. Então, a base do transistor NPN, quando ele é ligado para ser comandado pelo PNP, ele é ligado no coletor, porque o coletor vai fechar aqui o circuito, né? Quando estiver passando corrente aqui pela base, vai fechar o circuito e vai ter sinal negativo, entendeu? Para a base do NPN. Então aqui o coletor, entendeu? Que é esse daqui. Não, o emissor, que é esse daqui, tá vendo? O emissor é ligado aqui à fonte através da carga e aqui é o VCC, ó. Então é bom, pessoal, sempre estar repetindo aqui essa aprendizagem sobre transistores NPN e PNP, porque isso confunde, viu? Isso confunde. Isso confunde também na hora se você faz concertos, se você gosta de montar circuitos, se você montar os transistores, não observar aqui essa lei aqui, né, dos transistores aqui, de ligar os transistores corretamente, o circuito pode não funcionar, né? Isso. Então, aqui embaixo você vê a ligação de PNP com PNP. É o que vamos ver agora nesse circuito aqui que eu vou fazer aqui. Muito bem, pessoal. Agora eu tenho aqui as ligações de transistores do mesmo tipo. Entendeu? NPN com NPN. Entendeu? Eu errei naquela hora também. NPN com NPN. Eu não achei, pessoal, um transistor aqui de chip ou Darlington NPN para ligar aqui para segurar essa carga, porque não é apropriado você ligar uma carga que tem um consumo alto, né? Não tão alto. Isso aqui é um consumo mais ou menos de 100 mA. Esse cooler aqui é uns 200 mA, que esses transistores, o máximo que eles aguentam são 300 mA, mas coloquei aqui só com demonstração. Se ficar tempo ligado aqui, esse transistor esquenta demais, entendeu?
Então aqui eu já estou com a ligação aqui, pessoal. Então o mesmo esquema, eu vou colocar a base do primeiro transistor no negativo da fonte e você vê que o motor já começa a funcionar, né? Então vocês observam aí a ligação, pessoal. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Observa a ligação aqui, pessoal. Então observa aqui, ó, base do primeiro transistor ligado no negativo da fonte, entendeu? Emissor, coletor do primeiro transistor ligado no negativo da fonte. Vamos ver aqui, base do segundo transistor, né, que está controlando a carga, ligado no emissor do primeiro, entendeu? Que esse é o sinal e está fechando aqui para o segundo receber o sinal negativo. Emissor do primeiro ligado aqui ao positivo da fonte e o coletor ligando o negativo através da carga. Então essa é a ligação, pessoal, dos transistores PNP. Outra coisa que eu quero lembrar aqui, pessoal, é que no caso do transistor, não, ligação do transistor NPN, pessoal. E outra coisa que eu quero salientar aqui, pessoal, é que no caso dos transistores NPN, né, que é com sinal negativo na base, eles não têm sensibilidade, ó. Ou seja, entendeu? Vocês observaram que eu descarregar a energia aqui do meu corpo, né, das minhas mãos, entendeu? Apenas por tocar aqui no fio e tocar um dedo aqui, entendeu? No fio da fonte, no caso positivo, no caso da ligação do transistor PNP. Já no do transistor NPN não acontece isso. Então, por que não acontece isso? Justamente, pessoal, porque o potencial, a carga que eu jogo aqui, o meu potencial, no caso, seria aqui positivo ou nível alto, né? Não se sabe ao certo se é isso mesmo. Mas vamos dizer que seja positivo nível alto, entendeu? E como a base do transistor NPN ela trabalha com sinal negativo, então já que eu não tenho nível alto, nível baixo, então ela não vai acionar como acionaria se fosse o transistor PNP, cuja base vai ser acionada, né, com nível alto. Então tá aí o porquê no caso não tem como. Eu posso colocar até direto aqui, ó, e não passa nada, né? E não passa. Não há circulação de elétrons aqui, entendeu? Por causa disso. Mas se eu colocar aqui direto aqui, ó, o circuito volta a funcionar, tá vendo? Porque os transistores NPN, eles trabalham com sinal negativo. E a carga, tanto nos transistores PNP como NPN, elas podem estar em série com seus coletores ou emissores, jogando para o sinal positivo ou negativo. No caso, como esse cooler aqui ele tem posição para ligar, né? Tem que ser positivo com positivo, negativo no negativo. Ele vai ficar jogando do lado o negativo para o negativo da fonte e o positivo recebendo o sinal positivo que vem através dos transistores, entendeu? E assim para os demais componentes, como LED, como outros que só são ligados, tem polaridade para ligar, não é isso? Agora, quando é uma lâmpada, quando é um motor que não é polarizado, você pode ligar em qualquer posição, tanto no coletor como no emissor dos transistores. Vai ser a mesma coisa.
Bom, pessoal, então depois dessas aulas aqui, né? Nós podemos fazer para ir reforçar, né? Seu entendimento aí e o meu também, né? Porque eu toda hora fiquei errando aqui, entendeu? Fiquei errando, né? As abreviações aqui dos respectivos transistores. Então aqui vamos fazer uma recapitulação aqui. Transistor, entendeu? Comum ou bipolar, né? Que é o transistor básico, entendeu? Que são dois tipos, PNP e NPN. Então aqui você tem o símbolo, não é isso? Você tem os símbolos. Às vezes você pode ter esse símbolo aqui também, ó. Você vai ver também aí esse símbolo aqui, não importa. O que importa é isso aqui, ó. Você vai poder ver também nessa posição aqui, ó. Você não, isso também me confundia no início. Quando você vê nessa posição aqui também, em vez da seta tá para baixo, ela tá para cima, não se preocupa, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de transistor. O importante é que a seta ou esteja apontando, entendeu? Para fora ou para entrar, entendeu? Aí vai dizer que tipo de transistor é esse. Então não importa. Aí, então vamos lá, pessoal. Transistor PNP. Base é positiva, coletor vai ao positivo e emissor vai ao negativo, pessoal. Transistores NPN. Vamos lá. E transistor PNP é positivo, negativo, positivo ou transistor que trabalha com sinal positivo. Transistor NPN, pessoal. Transistor é negativo, positivo, negativo ou que trabalha com sinal negativo ou nível baixo. E positivo trabalha com nível alto. Então a base é negativa, coletor é negativo e emissor é positivo, pessoal. Então, da mesma maneira, você pode encontrar esse símbolo aqui, ó. Seta entrando, entendeu? Você vai poder encontrar também, pessoal. Se você encontrar assim também, não coce a cabeça, não se preocupe, porque é o mesmo transistor. Seta entrando, entendeu? O transistor é NPN. Seta saindo, o transistor é PNP. Tem uns caras aí no YouTube que costumam dizer que isso é assim, ó. Transistor PNP é põe nele, põe. Então quer dizer que é pro para fora, não sei em que sentido é isso. E seria no NPN, seria não põe nele. Não põe nele. Acho que isso tá errado, porque se a seta no NPN entra é porque é para pôr sinal, né? Então, mas deixamos isso para lá, né? O negócio é acertar as bolas e não confundi-las. Então, é isso aí, pessoal. O básico mesmo, né? Se você quiser maiores informações, entra aí no site mesmo de eletrônica, de engenharia, que basicamente vai ser a mesma coisa que eu expliquei aqui, que eu tentei explicar aqui, entendeu? Com essas gambiarra aqui vai ser a mesma coisa, mas o importante, pessoal, que isso aqui é como eu já disse, se você estiver fazendo um concerto, entendeu? Se você estiver montando um circuito, se você não se apurar seu absorver isso aqui, essas informações aqui, entendeu? Você pode cometer, entendeu? Gafes aí, como eu já cometi também, por confundir isso aqui, né? Porque se fosse o transistor fosse de só um tipo, ligasse de qualquer jeito, não tivesse polaridade, assim era uma coisa, mas tem é outra. Ou seja, é isso aqui. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci também que eu queria também mostrar aqui é que o que é que acontece, né? Já que os transistores eles têm polaridade justamente, pessoal, porque
A constituição de um transistor, pessoal, seria de diodos, né? Teoricamente são diodos. Então, quando os transistores se apresentam nessa variação de tipo, é devido a o tipo de ligações que tem dentro nele, que são feitas através desses diodos, né? Então você vê que num tipo de transistor os diodos vão estar nessa ligação aqui, ó, entendeu? Com seus ainda nem sei o nome direito disso aqui, se é anodo ou se é catodo. Então vamos dizer que isso aqui sejam os catodos, né? Os catodos voltados para dentro. E nesse outro aqui, que é outro tipo, os catodos vão estar voltados para fora e aqui no meio as ligações da base. Então os transistores, pessoal, são dois diodos, né? Entendeu? Eles funcionam dessa maneira. Mas isso não quer dizer que se você pegar dois diodos e soldar por fora dessas maneiras e dessa maneira aqui, eu já fiz isso uma vez achando que funcionava assim, mas não é. E você botar um fio aqui no meio para jogar energia, para ligar como está aqui, eles vão agir como um transistor. Não existe, não é assim, pessoal. Transistor é transistor, diodo é diodo. Só que a fabricação deles é dessa maneira aqui, né? E obedece várias coisas aqui de engenharia para ele amplificar, para ele ligar e desligar, né? Outra coisa também é, pessoal, que já que o transistor ele se baseia em diodos, vocês, como eu já falei aqui, o diodo ele vai causar queda de tensão, entendeu? Queda de tensão, entendeu? Que varia, né? Queda de tensão varia, vai de às vezes de zero, dependendo do transistor, do diodo, vai variar de 0,1 a 0,7 volts, ou, entendeu? Cento e poucos milivolts a 700 milivolts, como a gente sempre mede aqui. Então, quando os transistores são ligados também aqui, tanto NPN como PNP, toda vez que se faz um cálculo em cima dele da tensão que entra, entendeu? A tensão não é a mesma que depois que passa por os transistores, não é a mesma que sai, entendeu? Por quê? Porque vai ter uma perda, pessoal, aqui, ó. Vai ter uma perda que você vai deduzir a tensão da fonte, tensão de entrada, da queda de tensão que é causada pelos transistores, entendeu? E aí vai dar uma tensão reduzida. Então isso quer dizer que tem perda na ligação dos transistores, entendeu? Os transistores causam perda, assim como também a perda que vai variar de acordo com o tipo de diodo, entendeu? De 300 a 700 milivolts, por aí, entendeu? Então existe perda, é por isso que quando se faz cálculo para projetar um circuito, sempre leva em conta isso, que onde tem transistor, onde tem diodo, há perda de 500 a 600 milivolts. Aí os engenheiros já fazem um cálculo, remanejando a tensão da fonte para compensar essa perda, ou colocam outros componentes no meio ligado para compensar, né? Como capacitores, outros tipos de componentes para compensar essas perdas que são causadas pelos diodos que ficam dentro dos transistores. Bom, pessoal, por enquanto isso é só. Gente, espero que vocês tenham gostado e me desculpe aqui as apresentações e as minhas gafes aqui cometidas, tá bom? Deixe like aí nesse vídeo se você gostou ou se você não gostou, nesses dois vídeos dessas duas mini aulas aí a respeito de transistores PNP e NPN. Deixe sua nota também de 0 a 10, entendeu? Diga se você gostou, se você gostou pouco, se não gostou, diga também, deixe isso aí nos comentários. Me ajuda, por favor, a chegar a algum mês desse ano aí, né? Até a metade desse ano aí a 1000 inscritos, que eu tô precisando muito, pessoal, ter
chegar a 1K, entendeu? Nesse ano aqui no YouTube, tá bom? E fazer vídeos dentro das minhas possibilidades, cada vez melhores para você. Um grande abraço para você e vocês me ver aí no próximo vídeo com mais vídeos aqui de elétrica, eletrônica e também de informática aqui do canal CE Consertos e Reparos. Até lá.